Diga aí, Erlon, diga aí, meu irmão. Pastor, nessa conversa, assim, eu estava lembrando o tempo inteiro do... A gente aprende a conversar, a pensar em grego, né? Mesmo falando português, a gente aprende a filosofar em grego. Me lembrando dessas tensões dialéticas permanentes que a gente deveria aprender a cultivar, celebrar, cultuar, né? A tensão. Deus é isso, né? Uma coisa para a tradição judaico-cristã, inclusive. Mais até do que para a grega, porque eu acho que o judaísmo é mais grego, mais mesopotâmico, caldaico, né? Cananaico, do que grego. Então, convive melhor com a brutalidade e a docilidade, o feminino e o masculino no divino, né? Nessa tensão permanente. Então, Heráclito, Parmênides, Apolíneo, Dionísio, né? Que é essas imagens que a gente aprendeu a usar para pensar essa tensão e essa fome que a Ilma está, né? Que é a erótica da vida. Isso, querer, porque de onde nasce o elan vital? Isso para mim é o Cristo, né? Eu discutia ontem, a gente participou lá no Hospital Universitário do espaço do diálogo de combate à intolerância religiosa, celebrando o dia 21 agora, né, de janeiro, que em homenagem à mãe Gilda, que ela sofreu, né? A gente não perder essa memória. Convida-se as religiões para discutirem, para a gente superar de modo fundamental no Brasil. O debate sobre liberdade religiosa e intolerância religiosa decai necessariamente ou chega necessariamente ao tema do racismo religioso, porque é o que de fato é como de fato se manifesta. Hoje a gente não tem mais a manifestação, por exemplo, de uma cristofobia que podia ter sido dita de algum momento quando os meus avós tinham uma casa, e aí eu estou falando de uma experiência literal, né? O pai do meu pai e a mãe do meu pai precisaram viajar para o Sudeste, né? Pela lei da gravidade, né? Como diz a música do Belchior, porque, tendo se convertido a uma igreja evangélica, tinham a casa apedrejada sempre que tinha romaria do Frei Damião, né? Não tinha jeito. E eles tinham muitos filhos, os filhos começavam a sofrer na escola, e ele começava a sofrer nos negócios, a minha avó também, enfim, né? Então, houve um momento disso, uma pena que hoje a tradição evangélica do país esqueça que foi povo perseguido, né? Parece a coisa do Antigo Testamento. Lembrem que vocês eram um povo escravizado e vocês agora estão com esse negócio aí. Estou falando isso porque me parece que essa tendência da cultura, a perda de memória, a perda do elan vital, da fome por beleza, por justiça, por permanente verdade, é algo que a gente pode ver, por exemplo, não só no povo, nos gregos, o povo de Israel também, né, biblicamente, que não tinha monarca, quis monarca. Foi uma crise da cultura dos juízes, uma crise da cultura do jubileu, uma crise da cultura sabática, uma crise da cultura daquilo que era... E hoje a gente tem que resgatar o tempo inteiro. A igreja cristã também, né, que nos primeiros séculos, 2, 3 séculos iniciais, vibrava um diálogo, era uma permanente, um concílio permanente, né? O pessoal debatia permanentemente a natureza de Cristo, as questões, e ninguém precisava fechar. Em algum momento, a organização política eclesiástica, na sua relação negativa, né, muito ruim com o Império Romano, vai gerar a necessidade de uma ortodoxia. A invenção dos hereges, a invenção daqueles que precisam ser, né, a matança do profetismo todo, né? A gente até hoje está vivendo isso, né? Sim. É isso que estamos vivendo. E aí a gente vai criando... Eu creio que, em um momento, a gente precisa aprender sobre isso, né? Isso da bispa Marianne, né? Buddy, aí, com o Trump. Ontem, foi antes de ontem, né? Tá o tempo inteiro ecoando. Foi dia 21. Dia 21, no próprio dia 21, né? Não, dia 20, a posse de Trump, no dia seguinte foi o culto lá na catedral. Isso. E aí a gente tem alguém que está simplesmente fazendo uma prédica
do que os textos bíblicos que foram lidos no serviço pedem, numa tradição teológica extremamente calma, não tem nenhum tipo de firula teológica, ela vai lá e diz o que está dito no texto que é considerado sagrado pelos cristãos e cristãs, né? E eu fico muito agradecido ao Deus Pai e Mãe, estou crente hoje, né? Porque a gente teve a igreja dos Estados Unidos, a nossa igreja nos Estados Unidos, a The Episcopal Church, já tinha feito uma carta sobre migração, tem uma história longa, e tem o presidente atual da igreja, né, foi eleito recentemente, apoiando a bispa, várias lideranças da igreja em diferentes dioceses fazendo cartas de apoio. O Brasil também, o CONIC fez, a gente fez, mas eu tenho cuidado de acompanhar as reverberações em outras instituições religiosas, e é curioso como a gente tem muita gente nos Estados Unidos, muitas instituições cristãs nos Estados Unidos, criticando a bispa, né? Eu vi uma charge muito legal sobre essa história do Trump, porque o Trump depois fez uma declaração, né, de que a bispa deve pedir desculpas a ele, né? Isso, ele disse que a bispa deve pedir desculpas a ele. Aí a charge, cara, que é essa capacidade genial que o pessoal tem, né? Trump diante de Jesus crucificado e dizendo: peça desculpa. Peça desculpa. Se desculpe. Se desculpe.